Hoje eu vou começar a tratar de uma estrutura de dados chamada do while, tá certo? Por que nós vamos fazer isso? Porque a ideia aqui é que tem um conjunto de medidas, né, que a gente vai avaliar. Então essas medidas, né, elas podem ser, no caso aqui, tensões, né? Eu vou ter um conjunto de medidas, tá? E eu quero extrair a maior medida, a menor e a média, tá? Então eu vou digitando cada uma dessas medidas, né? E vou ter essa condição, né? Então aqui dentro eu vou preencher as medidas, enquanto eu quero analisar as medidas, eu vou fazendo dentro do comando do while. Se a gente observar aqui, é fácil identificar a menor medida, né, a maior medida, mas a média não, nós vamos ter que calcular através de uma calculadora aí ou através de qualquer outro aplicativo. Só que como são vários conjuntos de medidas que eu vou fazer, que foram obtidas, né, através aí de uma medição num circuito elétrico, né, eu quero automatizar esse processo. Então eu vou digitar um conjunto de medidas, mais um conjunto de medidas, mais um conjunto de medidas, né? Eu vou então, através disso, extrair a maior, a menor e a média. O que nós temos que sempre lembrar é que toda vez que a gente vai criar um programa, tá certo? A gente vai criar um programa, a gente tem que ter essa sequência, tá? Criar o workspace, que é o arquivo com extensão CWS, o projeto, que é com PRJ, o programa principal, que é em ponto .c, e o header file, que é em ponto .h. E no final a gente tem o produto executável. Ok? Então nós tem que ter uma pasta, né? Então eu já criei aqui, ó, laboratórios, AED, de algoritmo de dados, programa do while. Então aqui eu vou criar todos esses meus programas. Então eu venho aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou salvar o workspace, tá? Então eu vou lá naquela pasta específica, lá, laboratórios AED, programa do while, e vou dar um nome ao meu programa, né? Ok, vou chamar de programa, tá? Underline medidas, ok? Perfeito? Posso até simplificar, prog, entendeu? Med, certo? Programas medidas aqui, ok? Então vem aqui, salvei o workspace. Agora eu vou salvar o projeto, tá? Perfeito? Tá vendo? Aliás, o projeto está salvo aqui, né? Vou salvar o projeto, perfeito. E também está salvo automaticamente, ele salvou, vocês vão observar aqui que automaticamente, se nós ordenarmos o data, está aqui o prog med CWS aqui, perfeito? Beleza? Ok. Só que, detalhe, deixa eu pegar aqui, eliminar, deixa eu excluir esse projeto antigo que está aqui. Vamos criar um novo projeto aqui. E vamos criar um novo projeto aqui, perfeito? Então a gente vai dar nome a esse projeto aqui, tá? No caso vai ser prog med, ok? Perfeito? Tá aqui, prog med, tá? Ok, então tá aqui, ó. Vamos ordenar de novo aqui, tá? O prog med e o prog med CWS aqui. Ok, isso aqui seria um antigo programa que estava aqui, perfeito? Beleza? Feito isso, nós vamos criar o nosso, a gente vai adicionar aqui, tá? Vamos criar aqui, ó, cria o new file, o search file, que é o programa principal, que eu vou dar o nome de prog, score, né, na verdade, né, med. Você vê que já está clicado aqui, ele vai adicionar ao projeto corrente e vai criar o arquivo .h correspondente, perfeito? Então tá aqui, ó, tem um prog h, aqui a gente vai criar as funções, tá? É nessa parte aqui que a gente cria as funções, perfeito? Para extrair o menor, maior e a média. Toda vez que a gente alterar, vai ter um asterisco, é só salvar. Aqui no ponto C é onde nós vamos escrever o nosso programa aqui principal, perfeito? Tá? Toda vez que alterar, um asterisco aqui, tá? Então o que eu vou precisar criar aí nesse programa, tá certo? Eu vou precisar, então, vamos abrir aqui parte dele, ó. Eu preciso criar, pessoal,
esses conjuntos de variáveis que estão aqui. Então, deixa eu colocar aqui esse conjunto de variáveis que estão aqui. Perfeito? Tá certo? São as 4 medidas, né, que eu estou estabelecendo 4. Repare que eu coloco um comentário aqui, ó, são as voltagens. Como eu quero extrair a média, a menor, maior, crio também. Tá? Lembrar que é no tipo float, né? Esse tipo de medida. A condição que eu falei anteriormente, né? Tá vendo? Eu tenho uma condição aqui. Vou ficar lendo, extrair a maior, a menor e a condição, né? Que é um conjunto de medidas que eu vou fazer. Que eu não sei em princípio quanto. Se eu soubesse que são 100 medidas, eu poderia usar um for. Mas quanto eu não sei, quantas medidas vão ser avaliadas, eu uso a condição do while. Perfeito? E aqui o i, né? Que é a interação, né? Digite a primeira medida, digite a segunda medida, enfim. Lembrar que toda vez que a gente vai fazer um programa de pau, eu tenho int, ó, main, abre aqui, fecha, tá? E abrir uma chavinha aqui. Perfeito? Beleza? E aí eu tenho que entrar com as 4 medidas, tá certo? As 4 medidas que eu... Então eu vou entrar aqui, né, com a primeira medida. Perfeito? Tá certo? Vamos voltar aqui, tá? Que aí vai ser... As outras vão ser iguais, tá? Tá, lembrando que eu tenho que ter o do, olha aqui, ó, do, abre a chavinha, tá certo? Tá? E aqui eu vou dizer todas as medidas, tá? Que eu vou ter que entrar. Perfeito? Repare que o i já começou com 1. Por quê? Eu venho aqui, ó, digite, né, ó, o porcento i, né? Esse i é a variável, né? Ok? Tá certo? Aqui vai ter a primeira medida, a segunda medida, na verdade aqui é porcento d, né? Tá faltando a identificação, tá? Então, digite aqui, então esse porcento d vai substituir a variável i que está aqui, tá? No caso aqui é 1, perfeito? Então, como ela é um float, então aqui porcento f, o e comercial, não esquecer, né? V1 e get char, né? Que já chegamos a comentar que ele vai eliminar a os. Só que a próxima medida, se eu não alterar o valor de i, por isso que eu incrementei aqui, eu vou ter problema que vai ser assim, digita a primeira medida, digita a primeira medida, tá? Ok? Então a gente vai repetir essa sequência todinha aqui, tá? Então eu posso fazer aqui, ó, Ctrl C, perfeito, ok, Ctrl V, tá? Tá certo? Agora, como ele incrementou, só que eu tenho que mudar a variável V2 aqui, ó, V2, perfeito? Vou fazer o meu processo agora, a variável, fazer para V3, tá? Ok. E depois o mesmo processo para V4. Então, tá aqui. E aquela condição que eu falei lá no começo, né? Então, while, né? Essa é a condição. Perfeito? Então, tá aqui. Então, tá aqui a condição para ele continuar. Então, aqui eu alimentei, vou aumentar a variável V1, V2, V3, V4. E vou ficar aqui alimentando essa condição. Tá certo? Só que o fato de só alimentar é não extrair nem a média, nem o menor, nem o maior. Então eu vou utilizar esse aqui, o menor e o maior em média. Então, em algum momento, eu vou ter que fazer aqui, usar uma função, tá? Para extrair a média, tá certo? O menor e o maior, tá? Então, na frente aqui, vai ter que aparecer uma função aqui, pessoal. Então, aqui vai aparecer uma função, tá? Aqui também vai aparecer uma função, ok? Uma função. E aqui no caso do maior também vai aparecer uma função. Ok? Perfeito? E aí eu vou extrair o maior e o menor. Tá? Onde eu vou colocar essas funções? As funções elas vão estar aqui. Tá? Como eu quero extrair, no caso, a média, então eu vou ter que ter um retorno de float. Tá? Vou dar um nome à função. Vai ser média medidas, por exemplo, né? E aqui eu vou entrar com as 4 variáveis, né? Vou chamar aqui de tensão 1, perfeito, float, tensão 2, tá? Float, tensão 3, liga, float, tensão 4, perfeito? Então tá aqui feito a... Isso aqui
termina em ponto e vírgula, porque isso aqui é o protótipo da função. Protótipo da função. Toda função tem que ter um protótipo, que é o mesmo nome, terminado por ponto e vírgula. Aqui dentro que a gente vai definir o que a gente vai fazer com essa função. Então eu posso criar uma variável aqui local, né? Ela é criada aqui, assim que sai da função lá do programa principal, ela morre, tá? Que eu posso chamar aqui a média também, ó, média das média das medidas, tá? Ok? Entendeu? Ou média M, por exemplo, tá? Mas ela é um tipo float, tá certo? Float aqui, perfeito? E aí o que eu tenho que fazer? Como são 4, eu tenho que pegar essa média, tá? M, ok? Tá? Eu vou somar todo uma, que é T1, tá? Mais a T2, perfeito, mais a T3, perfeito, mais a T4, ok? Perfeito? E aí eu vou retornar ela, tem que se retornar, né, a média M, perfeito? Aí fecha a minha função, certo? Só que eu tenho que dividir por 4, né? Eu vou usar um parênteses aqui para somar tudo isso e dividir, né, 4.0, né, que é float aí, perfeito? Então vamos ajeitar aqui, ó. Então float T1, T2, T3, T4, aqui. Então essa função ela tem que ir lá para o programa principal, tá? Só a gente vem aqui, ó, e coloca a média aqui, tá? O que ela vai receber? Repare que lá nós definimos uma regra. A regra tem que estar um valor aqui, um valor aqui, um valor aí. Só que não vai ser T1, T2, T3, T4. Por que que não vai ser? Aqui é T4, na verdade. Então tem um errinho lá. Aqui é T4. Ok, aqui também é T4. Perfeito? Só que o que vai entrar aqui é as variáveis aqui da minha função, que é a V1, tá? A V2, perfeito? E a V3. Não entra a palavra float, porque lá eu defini a regra, tá? A V4, perfeito? Vai entrar aqui. Mas o nome tem que ser compatível, a média é média. Média é média aqui, perfeito? Certo? Já pode até extrair aqui, deixa o menor aqui, vamos comentar aqui por enquanto, e o maior. Só que lembrar que para a gente ver isso na tela, a gente vai colocar um get char, tá? E finalizando o return lá da função principal, return é 1, perfeito? Ok? Então a gente vai aqui, ó, salveral, porque eu alterei os dois, tá? Lembrar que toda vez que você cria o ponto C, ele cria o ponto H, mas só que no ponto C tem que ter o include, ele está comentado, a gente tem que descomentar aqui, tá? Que esse prog média aqui é o que está aqui. Então eu vou salvar aqui, tá certo? Beleza? Vou fazer um teste aqui, ó. Vamos ver se está tudo certinho. Ele vai colocar a biblioteca padrão ANSI, tá? E agora a gente vai fazer um teste se está funcionando perfeitamente, ok? A gente pode pegar aqueles valores que estavam lá, que nós já sabíamos, né? O maior, o menor é a média. Então vamos colocar aqui, ó, digite a primeira voltagem, 5.6, do Enter, a segunda voltagem 7.8, vou dar Enter, a terceira 6.1, a quarta 8.2, tá? Só dá para ver a média nesse momento. Opa, tem um quinto aqui, tem um errozinho aqui. Então vamos fechar aqui, verificar onde é que está o erro aqui. Perfeito? Então vamos lá, digite a primeira voltagem. Sim, tem um detalhe aqui. Vamos ver se está faltando. Primeira voltagem, segunda, terceira, quarta. Ok, perfeito. Beleza. Só que tem um detalhe aqui. Eu tenho que perguntar, do jeito que está aqui, ele vai continuar infinito. Eu tenho que perguntar se a gente termina. Então vamos pegar uma parte aqui, que já está implementada, que é isso aqui. Tá certo? Se eu vou querer continuar ou não, porque senão ele vai ficar infinito, né? Ok? Perfeito.
Então eu tenho que chegar aqui e perguntar que como a variável condição está com S, se eu quer parar, tá certo? Eu paro e enfim, tá ok? Então vem aqui, ó, deseja avaliar mais medidas? Sim para sim ou qualquer tecla para não. Aí eu pego, aqui é %C, é a condição, e o get char. Repare que na próxima medida eu tenho que zerar de novo o 1, tá? Ok? Perfeito. Ele vai ficar aqui nesse do while enquanto tiver a condição ocorrendo aqui. Perfeito? Beleza? Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Na média, a média extraiu aqui. Ah, eu poderia criar uma soma e depois dividir? Poderia. Você poderia chegar aqui e somar. Tá? Então, primeiro você somaria aqui, ó. Somaria as medidas e depois dividiria por 4. Não tem problema não, pode também ser criado. Ó, média M. Vai ficar mais. Pega a soma e divide por 4. Perfeito? Beleza? Aqui o retorno aqui. Vamos salvar aqui. Aqui também vamos salvar. Perfeito? Ok. Acho que acredito que está tudo certo. Vamos lá, vamos executar de novo aqui. Então, pegando novamente as medidas que nós já tínhamos aqui do lado, né? Então, vamos lá. A primeira medida, 5.6. Opa! 5.6. A segunda, vamos ajeitar aqui, 7.8. Terceira, 6.1. A quarta, 8.2. Perfeito? Aí, deixa de continuar? Não. Eu vou lá e digo que não. Aí, dou Enter, acabou. Aí você vai falar assim, mas ele não imprimiu a média. Por quê? Que nós calculamos a média, mas não exibimos a média. Tá certo? Então, a necessidade de a gente exibir essa média, né? Então, vamos pegar aqui parte da impressão da média aqui, tá? A gente pega essa parte aqui para adiantar aqui. Então a gente calcula a média e depois exibe aqui a média. Perfeito? Beleza? Então as medidas avaliadas são, por enquanto é a média, média igual a média, tá? Então essa aqui, tudo isso aqui é textual, até aqui. Entendeu? Aí tem o porcento 3F, que é 3 casas decimais, é que está a nossa média aqui. Vamos salvar aqui. E vamos calcular aqui novamente. Perfeito? Então, voltando aqui. Então, a primeira extensão 5.6, a segunda 7.8, terceira 6.1, tá? A quarta 8.2. Ok? As medidas avaliadas, por enquanto só tem a média 6.925, nós já tinha calculado aqui. Tá? Se eu quiser continuar, dou sim e vou para a próxima. Ó. Vou colocar aqui esse conjunto agora de medidas aqui. Ok? Então, vamos lá. Esse conjunto de medidas, 7.2, 3.2, a terceira 6.3, a quarta 9.1. Então, a média 6,45. Não quero continuar, não. Tá? Dou Enter aqui, acabou. Perfeito? Beleza? Então, tá aqui feito essa parte aqui. Falta calcular a menor e maior, certo? Novamente, vamos lá e vamos criar, tá? Então, o que nós vamos ter que ter? Novamente, um nome, ó, float, cálculo menor, da menor tensão aqui, tá? Chamei cal menor. As entradas vão ser as mesmas, por isso que a gente pode pegar aqui. As entradas vão ser as mesmas, tá? T1, T2, T3, T4. Perfeito? Ó, cálculo menor. Ok? Então aqui está o protótipo novamente. Agora vamos criar a função. Então, sempre criar o protótipo e a função. Okay? O que nós temos que fazer? Primeira coisa, nós temos que criar uma variável interna chamada menor. Tá? Que vai ser o float. Ok? Então ela vai me dizer
quem vai ser menor, tá? Para mim ser menor, eu tenho que fazer uma pergunta, né? Ó, se, tá? Se T1 for menor que T2, ok? Mas eu também tenho que perguntar, vou separar aqui, se T1 for menor que T3. E também se T1 for menor que T4, tá? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Só que para conectar tudo isso, tem que ter um parênteses maior aqui, fechar aqui, tá? Eu tenho que ter o E, aquele E da lógica E, da álgebra de Boolean, que aqui em C é 2E comercial. Se isso acontecer, quem é menor? A menor vai ser a T1, perfeito? Então tá aqui, tá? Beleza? Ué, mas se não for a T1, aí eu venho, se não, o else, se não, se. Só que agora, o que eu vou perguntar? Eu vou perguntar em relação a T2. Então, T1 já comparou aqui, então eu tenho que perguntar o restante aqui. A gente pode até aproveitar esse código aqui e colocar. Perfeito. Só que agora a pergunta vai em cima de T2. Ó, T2 menor que T3, tá? T2 menor que T4. Então, menor que T2. Então, repare que eu não preciso perguntar se T2 é menor que T1, tá? Porque já foi perguntado aqui, tá certo? Porque se T1 for menor, então ele não vem para cá. Então ele só vai vir para cá se falhar aqui, né? Entendeu? Na verdade, se falhar os três, né? Perfeito? Que pode ser que T3 seja menor. A gente vai ver tratado daqui a pouco. Então eu vou perguntar se T2 for menor que T3, T2 menor, ok, menor que 4. Ah, mas se não for T2, se não for, a gente vem aqui o else, opa, entendeu? Se, agora, quem falta perguntar? O T3, se o T3 for menor que o T4, tá? Então, quem é menor? Menor T3, tá? Perfeito? Beleza? E se não for o T3, só pode ser o T4, né? Então, menor, eu nem preciso perguntar, né? Menor é igual a T4, ok? E aí a gente vem aqui e retorna, né? Torna o menor. Fecha aqui. Opa, faltou ponto e vírgula aqui. Ok? Vamos conferir. Então, ó, T1 menor que T2, T1 menor que T3, T1 menor que T4. Menor. Okay. Se T1 for aqui, beleza. Mas se não for, tá? Aí vamos testar o T2. Aí o T2 pode ser que seja menor. Então, ele vai perguntar se T2 é menor que o T3 e T4. Ok, menor. Ah, esse não é. Se não é o T3. T3 menor que 4, se não é o T4. Tá? Aonde é que o T4 é menor? Ele vai entrar nessa condição. A satisfação vai ser verdadeira? Não, não vai ser. Perfeito? Então ele não entra aqui. Ele falha aqui. Então ele testa aqui. Não, aqui ele também vai falhar. Aqui ele vai falhar. Então vai ter que ser aqui. Tá? Vamos pegar uma outra medida, T3. Se T3 for menor, então ele falha aqui. Ele falha aqui. Ele já atende essa condição e para aqui. Ele nem testa o de baixo aqui. Então, novamente, eu pego o nome da função que está aqui e vai lá para onde estava o menor. O menor aqui, ó. Perfeito? Onde está o menor. Novamente, isso aqui T1, T2, T3, T4 é a regra. Mas aqui as variáveis do programa principal são V1, tá? São V2, são V3 e são V4. Ok? Perfeito? Vamos testar agora. Vamos salvar aqui e rodar novamente. Ok? Opa, deu um errinho aqui. Qual foi o erro? Tá, tem um erro. Está T1 menor que T2, T1 menor que T3, T1 menor que T4. Ah, sim, faltou uma parêntese aqui, pessoal. Ok? Faltou um parêntese aqui.
creio que seja só esse problema. Acreditamos. Vamos ver. Tem mais erro? Não. Vamos lá. Vamos rodar então. Ok, faltou somente um parênteses lá. Novamente, a gente vai digitar. Vamos pegar aquela sequência de valores que nós conhecemos. Tentar ajustar aqui. Perfeito? Então vamos lá. Primeira vantagem: 5.6, 7.8, 6.1, 8.2, tá? Ah, mas só tá a média ali. Não mostrou. Por quê? Porque a gente não mostrou aqui a medida. Então tinha que chegar aqui e colocado a medida. Então vamos colocar logo as outras condições, tá? Eu já preparei aqui, tá certo? Então as 3 medidas a gente já coloca aqui, que é a parte da interface aqui, tá? Que simplesmente acrescentei a anterior já estava, que é a média, coloquei a menor e coloquei já a maior, sendo que a maior por enquanto não existe, então a gente comenta aqui. Perfeito? Beleza? Então a maior tá aqui. Beleza? Então a gente vem aqui salvar e vamos novamente rodar aqui. Ok? Então a gente rodando aqui. Perfeito? Vamos pegar as medidas que nós já conhecemos. 5.6, 7.8, 6.1, 8.2, tá? Olha lá. A média 6.925, a menor 5.6. Se eu continuar, vou fazer as segundas medidas que estão aqui, 7.2 em diante, tá? Então vai ser 7.2, ok? 3.2, 6.3 e 9.1, ok? Novamente, ó, média 6,45, a menor 3,2. Não quero mais, terminou, acabou, ok? Perfeito? Beleza? O que a gente falta fazer agora é fazer a menor, a maior, né, na verdade. Então, novamente, tem que ter o protótipo, a gente vai aproveitar aqui, em vez de se calcular a menor, calcular a maior, perfeito? Beleza? Então as entradas são as mesmas. Repare que a entrada para média são as mesmas, para cálculo menor são as mesmas, para cálculo maior também, tá? Então vamos definir a função depois que eu definir o protótipo, tá? Ela está aqui. Se você observar, é a mesma lógica daqui, ó, tá? É a mesma lógica daqui de dentro. Perfeito? Só que, em vez de ser menor, vai ser maior. Só tem um detalhe, nós temos que criar agora a variável chamada maior. Maior, tá? Coloca uma lógica que vai ter que ser acertada e retornar o maior. Perfeito? Beleza? Então, a primeira coisa a corrigir aqui vai ser maior. Aqui vai ser maior e aqui vai ser maior. E aqui também. Só que tem que inverter o operador relacional. Em vez de ser de menor, vai ser maior. A lógica é a mesma. Perfeito? Tá vendo? Então, repare que a semântica aqui está correta, tá? Que é a lógica que nós estamos corrigindo aqui. E a sintaxe também, tá? Anteriormente, a sintaxe tinha dado um erro, que faltou aqui, um parênteses aqui, tá? Que já foi corrigido, então já não tem esse erro aqui. Perfeito? Beleza? Então, maior, 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 tá? Ok? A gente salva aqui o ponto H, vamos lá. A gente vai eliminar aqui o comentário e vamos colocar aqui no caso o maior, tá? Que é a mesma coisa do menor. Só que agora o nome mudou, né? Não pode ser o mesmo, né? Então vai ser cálculo maior. Perfeito? Vou salvar aqui. Vou colocar algumas interfaces. Cada um depois pode melhorar as interfaces, enfim. Pega essa interface aqui para melhorar um pouco a apresentação. Perfeito? Aqui, ó.
Que mais a gente pode colocar? Sempre devemos colocar comentários, né? Aqui. Os comentários e informações do meu programa, né? Perfeito? Então tá aqui, ó. Esse programa avalia um conjunto de 4 medidas realizadas no circuito elétrico de baixa tensão e baixa potência. Então ele entra aqui entra com as 4 medidas que nós estamos vendo aqui. Perfeito? Tá? Calcula a média, menor e maior, imprimo aqui. Se eu quiser continuar, eu fico aqui. E aqui vem cá e termina. Perfeito? Tá certo? Como eu não vou ter, a lógica aqui já está correta do maior, eu já vou gerar o meu produto final. Então eu venho em build, ó, release. Tá vendo? Create release executable, Ctrl M. Tá certo? Opa, ele deu um errinho. Tá acusando um erro. Ah, sim, faltou declarar que é um float. Faltou declarar que é um float. Ok, então novamente, vamos lá. Criar aqui. Tá criado então, que é o nosso prog underscore média executável, que é o produto final. Ele está aqui. Ó. Ok? Tá certo? É o nosso produto final aqui. A gente pode então usar aqui as mesmas medidas, né, que nós já tínhamos utilizado aqui. Perfeito? Então vamos lá. Digite a primeira voltagem, ó, 5.6, a segunda 7.8, a terceira 6.1, a quarta 8.2, tá? Olha lá. A média igual a 6.925, o menor 5.6, o maior 8.2. Deseja avaliar mais medidas? Sim. Primeira voltagem 7.2, tá certo? 3.2, tá? Não esquecer que a gente usa ponto aqui, não vírgula. 3.2, ok? 6.3, perfeito? E 9.1, tá? Aí está a média, 6.45, a menor 3.2, não. Quero continuar assim. Aí eu posso digitar assim, aleatoriamente, assim, ó, 8, 9, 4, entendeu? 6, tá? A média 6.75, a menor 4, a maior 9. Não quero mais, acabou aqui. Término das variações medidas. Perfeito? Então é isso, pessoal. O programa aqui está prontinho, tá? Sempre criar, modularizar, que a gente chama, né? Então fica mais enxuto, né? Em vez de colocar toda aquela lógica aqui dentro, eu coloco numa ponto H. Não esquecer do protótipo aqui, que é o mesmo nome da função, um ponto e vírgula. Aqui está a lógica, sempre tem que ficar atento à semântica e à sintaxe, entendeu? Sendo que a sintaxe é escrever corretamente, como mostrei lá, houve 2 erros, na verdade, faltou float aqui, né, no maior, e faltou parênteses, tá? E a semântica, né? Entendeu? Porque se eu mantesse esse mesmo código aqui, sem alterar a variável para maior, sem alterar o sinal relacional, também estaria errado. Então, a semântica estaria errada. A sintaxe estaria correta, mas a semântica não. Então, é isso aí, pessoal. Então, tá aí usando o comando do while, né? Um comando de repetição, enfim. Ah, se eu soubesse que era 100 medidas ou 4 medidas, enfim, eu poderia colocar um for aqui, tá? E também, tá certo? Perfeito? Ah, e se fosse o while em vez do while? Sim, então essa condição subiria, tá? Subiria. A diferença é que, no caso do while, eu sempre vou avaliar uma condição, sempre vai haver uma entrada aqui. Então, tem algumas condições, né, que eu posso intercambiar entre for, do while e while. Algumas não, tá? Se há necessidade, pelo menos, entrar uma primeira vez, avaliar no final, eu tenho que usar o do while.